Olá, meu aluno, tudo bem com você? Meu nome é Jamile, sou a professora do curso de Administração e Negócio. Vem cá, você perdeu aula, né? Ficou faltando um tema, né? Mudança no mercado de trabalho, vamos falar sobre ele agora? Eu espero que você aprenda com esse conteúdo. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho. Claro que não é a mesma coisa de quando você está na sala de aula. Quando você está lá, você tem a oportunidade de estar interagindo ali, de tirando dúvidas. Às vezes a dúvida do colega é uma dúvida que você também tem, às vezes aquilo que o colega pensou já abre sua mente também para novos pensamentos. Então, eu espero que na próxima aula você esteja presente com a gente, tá bom? A sua presença é importante para mim e para você também. Mas vamos lá? O nosso tema de hoje é a mudança no novo mercado de trabalho e eu quero convidar você a mergulhar junto comigo nesse tema. Vamos conversar um pouquinho. O que a gente vai aprender hoje? Aprender que o mercado ele está em constante desenvolvimento, em constante evolução, de que a tecnologia, de que as habilidades, ela vem mudando de forma gradativa, de forma rápida também, e que nós, como profissionais, nós precisamos estar antenados, conectados e habilitados para oferecer para as pessoas o nosso conhecimento, o nosso trabalho de forma precisa. Então, é isso que vamos trabalhar hoje. Vamos falar sobre mudanças no novo mercado de trabalho, certo? Eu quero ver com vocês, eu trouxe um slidezinho e eu quero compartilhar com vocês esse slide que está dentro do assunto do nosso módulo, dentro do tema do nosso módulo, certo? O novo mercado de trabalho é uma transformação em andamento. Por que, Jamila, em andamento? Porque é algo que está acontecendo hoje, está acontecendo agora, que está nos afetando agora, algo bem atual, né? Que vai acontecer também no futuro. Por quê? Porque o ser humano está em constante evolução, porque os saberes estão em constante evolução e transformação também, certo? Então, o mercado de trabalho está em constante mudança, impulsionado por avanços tecnológicos, globalização, novas demandas, né? Então, as profissões do futuro exigem de nós adaptação e desenvolvimento de novas habilidades para que nós possamos nos manter competitivos, né? E nós sabemos hoje que o mercado de trabalho é bem competitivo. Então, como é que eu vou conseguir ter oportunidade se eu acompanhar a evolução que vem tendo, né? Se eu acompanhar a evolução que é exigida de um profissional capacitado. E parabéns! Se você está assistindo essa aula, é porque de fato você está buscando conhecimento, que você não está buscando só um certificado de um curso, que você está buscando de fato aprender, certo? Então, os fatores de transformações, né, que existem aí no segundo slide, impulsionando a mudança, né? Então, a gente percebe de fato que vem tendo transformações e que essas transformações existentes, elas nos impulsionam a mudar, né? Mudar em que sentido? Aí vem falando sobre a automação e a inteligência artificial, vem falando sobre a globalização e a competição, vem falando sobre mudanças demográficas, vem falando também sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Na questão da automação e inteligência artificial, nós tratamos na aula passada, nós tivemos exercício em sala sobre essa questão, mas a automação está transformando as tarefas repetitivas, né? Liberando profissionais para a criatividade, né? Para atividades que exijam dele menos tempo, menos foco só naquilo. Por quê? Porque a inteligência artificial, porque a tecnologia está aí para ajudar esses profissionais nessa área. A inteligência artificial também está impactando diversos setores, né? Cria novas oportunidades e novos desafios também. Eu estava com a aluna, ela falando, eu tenho muita dificuldade, professora, em usar o computador, com sistemas, eu tenho muita dificuldade. E o que eu disse para ela é o que eu vou dizer para vocês aqui. As dificuldades, elas existem para nos fazer crescer, para nos fazer aprender, e não para te paralisar. Quando é que a dificuldade vem de uma forma positiva?
quando eu consigo superar e eu consigo avançar. Então, não deixe que a dificuldade te paralise, tá bom? Como tem no seu livro Dica da Prof, anota aí, não deixe que a dificuldade paralise você. Faça dela um propulsor, faça dela uma alavanca para que você possa alcançar lugares mais altos, tá bom? No nosso slide número 2, vem falando um pouquinho sobre o aumento da automação artificial, né? O aumento da inteligência artificial. Então, vem aumentando realmente. Então, para a gente entender um pouquinho o que é automação de tarefas repetitivas. Acompanhe comigo no slide. A automação da tarefa repetitiva, como produção industrial e atendimento ao cliente, está liberando os profissionais para atividades mais estratégicas e criativas. O foco se desloca para a resolução de problemas complexos e tomada de decisão. Não sei se vocês já perceberam, em alguns locais, quando você entrava, sempre tinha uma recepcionista ali. Falava, olá, senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Hoje já tem uma máquina, às vezes, que fica ali. Olá, tudo bem? E aí, quando você digita, às vezes, seu CPF, ainda dá seu nome ali. Olá, senhor fulano, tudo bem com você? Eu vou te atender. E antigamente, era apenas pessoas que faziam isso. Hoje, a inteligência artificial já vem tomando o lugar do ser humano nessa questão. É ruim, professora? Vamos dizer que depende. Por quê? Porque o mercado está em constante evolução e precisa-se de profissionais capacitados em outras áreas. É isso que a gente vai colocar aqui, certo? A inteligência artificial é aprendizado de máquina. Vamos ver que está transformando a forma como trabalhamos, né? Com o desenvolvimento de algoritmos que aprendem com dados e automatizam tarefas complexas. A inteligência artificial está impactando áreas como saúde, finanças, educação, transporte. Então, a gente percebe muito isso. Em alguns países tem aqueles ônibus, né? Que eles colocam só a rota de onde o ônibus tem que percorrer e as paradas que ele vai fazer. Então, aquele ônibus ali, ele para, os passageiros entram, não tem ninguém, nem dirigindo, nada. E ele segue aquela rota ali e as paradas. Então, a gente vê aí que, de fato, ele foi programado para aquilo e é aquilo que ele está fazendo. E podemos ver também a questão do impacto no mercado de trabalho, né? Vem impactando muito. Nesse exemplo, a gente colocou em sala de aula a questão dos ônibus também. Na cidade que você mora, eu não sei como está, mas aqui a gente percebe que quase não vê-se mais um cobrador, né? Na maioria das vezes tem aquela maquininha ali que você vai colocar o cartão, o crédito vai sair, né, da sua conta, do seu cartão, e você pode girar ali naquela catraca, pode entrar, certo? Quando não é assim, o próprio motorista ele faz as duas atividades, de dirigir e de cobrar. Mas na maioria das vezes o que acontece é ter essa maquininha lá que você coloca o cartão e consegue seguir sua viagem, certo? A automação e a inteligência artificial estão criando novas oportunidades de trabalho, mas também eliminando algumas, que é no caso que a gente viu, né? O trabalho do cobrador já está praticamente sendo extinta. Mas também eliminando algumas, né? Os profissionais precisam se adaptar a essas mudanças e desenvolver habilidades compatíveis com a nova realidade. Então, se eu sei que muitas atividades estão sendo extintas e de que a tecnologia vem tomando conta, eu preciso estar inserido nesse contexto tecnológico. Como eu coloquei na aula anterior, você que estava em sala, você viu que muitas vezes, quando nós não nos adaptamos, nós somos pegos de surpresa, né? Ah, eu não sabia que ia acontecer assim, eu não sabia que ia ser dessa forma. Mas relacionado à tecnologia, relacionado às mudanças que estão tendo no mercado de trabalho, por conta dessas tecnologias, nós não podemos ser pegos de surpresa. Por quê? Porque somos profissionais capacitados e porque a prof está aqui falando para você. Se capacite, né? Busque aprender, busque conhecimento, busque usar algumas tecnologias. A tecnologia a gente não morde, não machuca, não dói. Então, quanto mais você buscar um pouquinho de conhecimento, vai ser bom para você, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Podem tirar qualquer coisa de você, mas o conhecimento não. Então, quando você busca aprender um pouquinho, a se qualificar,
são coisas que vai agregar para o seu currículo, vai agregar para o seu trabalho também. Gente, dentro desse contexto das mudanças do novo mercado de trabalho, até com a pandemia nós vemos muito isso, é a questão do crescimento do trabalho remoto e dos freelancers também, né? Muitos trabalhos que exigia que o funcionário fosse até a empresa, que fosse até o escritório. Então, esses trabalhos passaram a ser remotos, né? Então, de casa mesmo, ele pode fazer tudo, né? Atender um cliente, resolver uma demanda, até questão de consultas, né? Antigamente era 100% você tinha que ir no consultório e ali você passa por um médico e aí você tem que fazer todo aquele procedimento. Depois da pandemia, a gente viu que essas coisas, essa questão do atendimento remoto, do trabalho remoto, ela ganhou muito mais força. Eu posso precisar de uma consulta com o médico e aí agendo com ele e de forma remota, de onde eu estiver, de onde ele estiver, ele vai poder me atender, certo? As aulas também, para quem é professor, né? Teve muito essa questão das aulas de forma remoto. Tem quem goste, tem quem não goste, tem aqueles que validam, né, essa forma de trabalho remoto, de aula remota, tem aqueles que não. No momento é novo ainda para a gente, né? Novo assim, digo que aconteceu há alguns anos para cá, mas realmente o novo às vezes nos assusta, o novo para a gente às vezes traz dificuldade, e aí, de acordo com esse, digamos, assustamento e com essas dificuldades, a gente acaba sendo um pouquinho mais resistentes a aceitar a questão de ensino e de trabalho remoto. Mas, pessoal, eu quero abrir a mente de vocês que isso é algo super natural e que daqui para frente é algo que vai acontecer mesmo, certo? E essa questão de atendimento e trabalho remoto traz para a gente alguns pontos a serem analisados. Eu quero analisar com vocês aqui a flexibilidade e autonomia, né? O trabalho remoto oferece flexibilidade para equilibrar a vida profissional e pessoal, além de autonomia para gerenciar o tempo e o ritmo de trabalho. Eu não sei se vocês já perceberam, tem pessoas que durante o dia elas produzem muito bem, mas que o dia vai caindo, quando o galo começa a cantar, a pessoa já não produz muito bem. O tempo dela é pela manhã. Já tem outras pessoas que o momento dela de produção é à noite. Então, à noite ela consegue focar ali, ela consegue produzir. Enquanto todo mundo dorme, ela consegue se dar muito bem com as tarefas. Eu sou do tipo de pessoa da noite, eu consigo produzir muita coisa à noite. E o trabalho remoto facilitou muito nisso, porque no tempo da pessoa, no tempo do profissional, ele vai conseguir produzir muito melhor. Se eu sei que durante o dia eu produzo melhor, então eu vou procurar fazer minhas tarefas durante o dia. Já se eu sei que as minhas tarefas eu consigo produzir melhor à noite e eu tenho essa flexibilidade para trabalhar no horário que melhor me convém, então eu vou procurar trabalhar à noite, certo? Outro ponto de análise, né, que é a questão da acessibilidade e diversidade. O trabalho remoto, ele abre portas para profissionais de diferentes religiões, diferentes criações, diferentes hábitos, diferentes necessidades, amplia, né, a inclusão de mais pessoas no mercado de trabalho. Existe também a questão dos PCDs, muitas vezes eles perdiam oportunidades porque às vezes tinha que ir todo dia na empresa, tinha que bater todo ponto todo dia na empresa. E com essa questão do trabalho remoto, ele pode estar ali do conforto da casa dele, com os produtos acessíveis para ele, com coisas ao seu alcance que seja adaptado para a sua realidade, para a sua necessidade. E ele consegue produzir muito bem, certo? E aí, outro ponto para a gente pensar dentro dessa questão de trabalho remoto é a questão dos desafios e as oportunidades. O trabalho remoto exige autodisciplina, né? Então, a gente precisa saber que a gente precisa dar conta de uma tarefa, né? Precisa ter organização, habilidade de comunicação, precisamos ser pessoas proativas, precisamos, às vezes, colaborar com colegas que são de outros setores e que estão trabalhando de outra forma, talvez no local de trabalho ali, eu preciso auxiliar um colega, mesmo em home office, eu sei que o colega vai precisar daquele auxílio. Quem trabalha aí, às vezes, em telemarketing, né, que tem essa opção de fazer de home office,
eu preciso saber que eu vou estar em um ambiente, que eu vou precisar atender um cliente, então eu vou precisar de um ambiente favorável, que não tenha barulho, que não tenha interferência de outras pessoas. Então, essa questão do home office, pessoal, do trabalho remoto, do trabalho freelancer, veio para somar. Precisa ter qualidades, né, que o profissional tem que ter, como colocamos, responsabilidade, concentração no que está fazendo, ser produtivo também, mas veio para agregar sim, e eu creio que é algo que a gente deve estar observando, porque sempre tem oportunidades nessa questão de trabalho remoto, certo? E a gente percebe também que, relacionado a mudanças, né, no novo mercado de trabalho, a demanda por habilidades técnicas, né, e digitais. Nessa questão dessa demanda, existe a questão da... Acompanha para mim no slide número 5, não perde o foco não, tá bom? No slide número 5 vem falando de programação e desenvolvimento, né? Então, a crescente demanda por soluções digitais está impulsionando a necessidade de profissionais com habilidades de programação, desenvolvimento de software, aplicativos e plataformas, né? Aí falamos também um pouquinho sobre análise de dados, né, que é a capacidade de coletar, analisar, interpretar os dados. E isso é fundamental para a tomada de decisões estratégicas em diversos setores, né? E os profissionais com essa habilidade em análise de dados são cada vez mais requisitados. Então, se você tem facilidade aí com internet, com tecnologia, já vai ficando de olho aí nessa questão de análise de dados. Vamos falar um pouquinho também sobre marketing digital e comunicação. Gente, é incrível como vem crescendo agora os profissionais que trabalham com marketing digital. Vou dar para vocês um exemplo. Tem uma colega que trabalhou junto comigo na empresa e aí a gente sempre estava conversando e tal, e ela trabalhava com serviços gerais. E aí, de repente, eu fiquei sabendo que ela havia pedido demissão. Eu fiquei preocupada. Falei, ó, aconteceu alguma coisa, né? Que ela precisou pedir demissão e tal. Porque até onde eu sei, ela gostava muito do emprego dela. E aí, conversando com ela, liguei para ela. E aí, perguntei, amiga, você pediu demissão? E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí ela, ô, Jean, tô ótima. E eu perguntei, e aí, você pediu demissão? O que foi que houve? Ela, amiga, é porque agora eu tô trabalhando com marketing digital. Aí eu, é? Aí fiquei pensando, marketing digital? Vou sondar mais um pouquinho. E aí, como é que tá? Você tá gostando? Ela, eu tô gostando muito, é porque agora eu recebo mais do que eu recebia quando eu estava lá de carteira assinada. Aí eu falei, tá certo. E aí continuamos a conversa. E aí ela pôde me explicar um pouquinho, né? Ela disse que ela tem uma filha, então ela tinha mais tempo para tomar conta da filha dela, ela tinha mais tempo para levar na escola, para levar as consultas, né? Sem precisar estar dando atestado quando fosse acompanhar a filha em alguma consulta. Tinha a liberdade de trabalhar nos horários que para ela era conveniente, nos horários que a produção dela era melhor. Então, por esse motivo que ela acabou pedindo demissão para trabalhar com marketing digital. E aí eu abri meus olhos, eu falei, nossa, que incrível, né? Como a questão da tecnologia vem ajudando as pessoas quando você sabe usar essa ferramenta. E nessa questão de marketing digital e comunicação, no slide 5 vem falando que as empresas estão investindo em estratégias digitais, né, para alcançar os seus públicos-alvos. Profissionais com habilidades em marketing digital, redes sociais, né? Então, tem pessoas que têm uma facilidade, uma criatividade enorme para isso. E aí você vê os slogans, hoje é tudo muito bem chamativo, tudo muito bem atrativo. E aí a gente fala, por causa da tecnologia que vem aumentando, sim, mas eu quero destacar também aqui o profissional que está por trás da tecnologia, porque não adianta eu ter uma tecnologia boa, eu ter ferramentas que vai auxiliar, se eu não tiver um profissional que saiba operar. E é isso que eu quero instigar em você aqui agora. O estímulo para que você possa buscar o conhecimento nessas áreas de tecnologia, para que você possa ser talvez um profissional desse aí que está operando muito bem uma ferramenta a ponto de você ser reconhecido por aquilo que você está fazendo. Estamos em constante evolução, né? E essas mudanças, elas estão acontecendo aí e precisamos correr, porque o avião não espera ninguém. Assim é a questão do conhecimento, não espera. Você precisa ir, você precisa fazer.
Não importa quantas vezes você faça, não importa quantas vezes você erre, mas você precisa fazer. E dentro disso, eu quero destacar para vocês 4 pontos da importância na aprendizagem contínua dentro desse contexto da mudança no mercado de trabalho, tá, pessoal? Primeiro, nós devemos identificar as novas habilidades. Muitas vezes você fala, eu não sei fazer, mas eu te pergunto, você já fez alguma vez? Você já tentou? E nós somos muito assim, eu só sei fazer isso. Uma aluna colocou até, foi dentro dessa aula, ela colocou que tem as pessoas que têm aquela a síndrome, né? A síndrome que diz, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? E na verdade não, né? Nós nascemos, nós estamos em constante evolução para depois nós pararmos. É só depois que você evolui que você para. Então, está no momento de você evoluir. E dentro desse contexto da aprendizagem contínua, vem falando sobre identificar as novas habilidades, né? Que é manter-se atualizado sobre as tendências no mercado, as novas habilidades necessárias para o sucesso profissional. Aí vem falando sobre a questão do desenvolver as novas habilidades, né? Que é investir em cursos, que é o que você está fazendo, é, participar de workshop, mentorias, outras oportunidades de aprendizagem para adquirir novas habilidades e conhecimentos. Pessoal, é incrível que o cérebro humano, ele foi feito justamente para continuar expandindo o conhecimento, para continuar crescendo em conhecimento. E muitas vezes nós achamos que tudo aquilo que nós aprendemos é só aquilo ali que não cabe mais nada. E não é assim. O nosso HD aqui, ó, ele tem capacidade infinita. Não é como um computador, que ele tem um espaço limitado. O nosso tem capacidade infinita. Então, quanto mais conhecimento você obter, melhor. Combinado? Outra coisa é o que a gente vem falando nas aulas, né, do ciclo inicial, que é adaptar as novas tecnologias. É aprender a usar as novas ferramentas e tecnologias que surgem constantemente, como as plataformas online, como os softwares de automação, as ferramentas de análise de dados, os programas em si como um todo. Nós vamos ter aqui algumas aulas de Excel, de Word, algumas aulas introdutórias. Então, é importante que você esteja ali disposto a aprender. Por quê? Porque você está em constante evolução e porque você é uma pessoa que quer estar inserida nesse novo mercado de trabalho, eu tenho certeza disso. Então, eu te convido junto comigo, né, a aproveitar essa oportunidade e aprender um pouquinho. O quarto tópico é manter-se conectado com o mercado. Participar dos eventos do setor, né, que você está aí inserido, que é administração e negócio, é acompanhar as notícias, é se conectar com profissionais de áreas como a sua ou áreas parecidas com a sua, para ampliar a sua rede aí de contatos, é conhecer as novas tendências do mercado. Então, a gente tem que aproveitar sempre, as oportunidades elas vão surgindo e só vai estar inserido nesse contexto aquele que aproveitar a oportunidade. Então, você tem que ter a visão realmente empreendedora nesse caso e saber aproveitar as oportunidades que vão surgir para você. Vamos falar um pouquinho agora sobre os profissionais capacitados para o novo mercado de trabalho. A mudança está aí, está batendo a sua porta. E eu te pergunto, você está capacitado para as mudanças que estão surgindo? Vamos lá, acompanha comigo. No slide número 7, as profissionais capacitados, né, para o novo mercado de trabalho. Nós já falamos um pouquinho sobre a questão da adaptação e flexibilidade, né? Os profissionais que são capazes de se adaptar rapidamente às novas situações, às novas tecnologias e às novas demandas do mercado. Vamos trabalhar com habilidades, né, de comunicação, a colaboração, né, comunicar-se de forma clara, eficiente, trabalhando em equipe, colaborar com colegas de diferentes áreas, de diferentes culturas. Gente, é fato, nós somos pessoas diferentes, nós crescemos em contextos diferentes. Então, em sala de aula, você vai ter colegas que são diferentes, no ambiente de trabalho, você vai ter pessoas que elas são de instrução acadêmica diferente, instrução religiosa diferente, é tudo diferente. Até trabalhamos a dinâmica, né, dos números. Não existem números iguais, todos são diferentes. Assim são as pessoas. E nós precisamos entender que nós estamos num mundo de pessoas diferentes.
Logo, vão existir conflitos, vão existir ideias diferentes, vão existir crenças diferentes. Porém, eu devo estar qualificado para me comunicar de forma respeitosa, de forma a entender que nem todo mundo é igual e de que é normal eu conviver com essas pessoas diferentes de mim, mas respeitando cada uma delas. Ok? Combinado? Então, diante disso, devemos ter também um pensamento crítico e devemos ter a solução de problemas. Devemos analisar problemas complexos, desenvolver soluções inovadoras e devemos tomar decisões estratégicas, né? Nessa questão de analisar problemas complexos. Gente, diariamente a gente vai ter problemas para analisar, vamos ter que lidar com esses problemas. E a pergunta é, como é que eu vou agir diante disso? Né? Teve uma colega que colocou que ela teve que pedir demissão de um trabalho porque ela não suportou trabalhar com a outra pessoa, que a pessoa era mal educada, que a pessoa destratava, que a pessoa era grosseira, e ela não conseguia trabalhar nesse ambiente porque ela não conseguia produzir diante disso. Então, nós vamos aqui no decorrer dessas aulas entender que nem todos são iguais, que nós não somos iguais e que os problemas eles existem e que eu vou precisar me adaptar, conviver com pessoas de diferentes crenças, educações, de N qualidades que são todas diferentes, né? Mas que eu não posso deixar que essas qualidades diferentes das pessoas mude o que eu sou, né? Que eu não desrespeite alguém, que eu não distrate alguém por ele ser diferente de mim. Então, tudo isso está inserido nesse novo mercado de trabalho, justamente porque hoje as pessoas elas são incentivadas, né, a serem de fato quem são. Então, a gente precisa respeitar todos e saber que somos profissionais, e como profissionais devemos ter essa habilidade de comunicação e de trabalhar em equipe. Uma das habilidades que eu considero bem importante e que eu acho que você considere também, seja em qualquer profissão, mas vamos falar dentro do contexto do profissional de administração, é a questão da criatividade e do pensamento crítico, né? Então, o pensamento crítico, ele nos leva a analisar informações, identificar padrões, avaliar diferentes perspectivas e tomar decisões baseadas em dados e em lógica, né? Como administradores, nós não podemos nos dar o luxo de errar, de cometer erros. Por quê? Porque trabalhamos com a questão de realmente de administrar, seja uma empresa, seja seu próprio negócio, e precisamos sim tomar decisões acertadas, né? Então, esse pensamento crítico de análise é muito importante. Falando em criatividade e inovação, gerar novas ideias, soluções e produtos, pensar fora da caixa e se adaptar às novas situações com flexibilidade. Gente, muitas vezes aquilo que eu programei, aquilo que está no meu roteiro, aconteceu alguma coisa que eu tive que sair daquele roteiro ali. Então, eu penso, o que eu posso fazer aqui para poder dar certo? Né? Por qual outro caminho eu posso seguir aqui que eu vou chegar no mesmo resultado? Então, o administrador ele deve ser criativo e inovador. Vamos falar também em questão de comunicação eficaz, né? Comunicar ideias de forma clara, concisa, persuasiva, tanto verbalmente, né? Tanto na forma que eu estou me comunicando aqui, falando para vocês, quanto na escrita, né? E saber me comunicar com diversos tipos de público. Eu até coloquei nessa aula aqui em sala a questão do que eu estou vestindo, de como eu estou me apresentando, muitas vezes fala antes de eu abrir a boca, né? Como é que vai um pastor pregar com roupa de skatista? Como é que vai um skatista praticar o esporte dele com a roupa de pastor, né? Como é que eu estou indo à praia com a roupa que não está apropriada? Então, até isso a gente deve cuidar, né? Somos profissionais e como profissionais, a nossa aparência vai falar muito, a forma como eu me comunico vai falar muito, as minhas expressões vão falar muito, né? E até a questão escrita, se você for fazer
um ofício, uma solicitação a alguma autoridade, se você vai precisar fazer um memorando, se você vai precisar fazer um relatório. A minha escrita também deve ser boa, certo? E entender que vamos falar com diversos públicos. Eu não posso aqui estar falando de forma tão formal se eu estiver falando, às vezes, com um jovem que não vai entender nada do que eu estou falando. E não posso tratar uma pessoa de idade conversando como se eu estivesse com um jovem. Às vezes, se eu falar TMJ, ele não vai entender que é tamo junto. Mas se eu falar aqui, se eu estiver conversando com alguém, até pelo WhatsApp, botar ali TMJ, tem um jovem, ele sabe, tamo junto, né? Então, é muito importante, pessoal, a gente saber se comunicar, principalmente dentro do contexto profissional, né? Que você tenha a postura daquilo que você se propôs a desenvolver. Outra questão importante é a adaptabilidade e resiliência, né? Na questão da resiliência, é importante você saber superar os seus desafios, né? É saber se adaptar às mudanças. Os desafios, muitas vezes, eles surgem de formas inesperadas. Manter a positividade mesmo em meio às crises, às dificuldades. A adaptabilidade é você ter a flexibilidade para aprender as novas habilidades mesmo. É você saber que você nunca mexeu com um sistema, mas que você vai precisar aprender, de que você vai precisar ter ali uma flexibilidade de dizer: eu nasci assim, mas eu não quero morrer assim, eu posso evoluir, eu posso cuidar para poder fazer melhor. E a proatividade é a questão de você tomar iniciativa, de você buscar novas oportunidades de crescimento, de você fazer um curso profissionalizante, de você fazer um curso online, de você não esperar as coisas acontecer de forma aleatória, de você buscar fazer o seu futuro. Então, essa questão de adaptabilidade e resiliência, gente, é muito importante para nós. É muito importante você saber que os problemas, eles vão surgir. É normal para todo mundo ter problemas, mas que você vai estar preparado para resolver cada um deles, certo? E na conclusão, nós vamos falar um pouquinho sobre estar preparado para o futuro de trabalho, né? O futuro do trabalho exige adaptação, pessoal. E no slide número 10 vem dizendo, né, que o desenvolvimento de novas habilidades e de uma mentalidade aberta para as mudanças, né? Investir em educação contínua, aprimorar essas habilidades digitais, se conectar com novas tecnologias, que tudo isso são passos importantes para construir uma carreira de sucesso em um mercado que está em constante transformação. Então, gente, não espere que as coisas aconteçam para vocês irem se qualificar, não espere que o mercado mude totalmente para vocês se qualificar. Busque uma qualificação hoje, né? Nós vimos aí a questão de teletrabalho, trabalhos freelancer, de processos digitais. Nós vimos a questão da mudança do mercado de trabalho logo após aí a pandemia, né? Do coronavírus. Nós vimos a questão sobre ser proativo, sobre resolver problemas, a questão de você ter um espírito de liderança para você ir bem nas suas atividades, né? É importante também agir com inteligência emocional, porque estamos tratando diariamente com pessoas diferentes de nós. O como é importante eu saber me comunicar, né? Tanto na aparência como verbal, oral. Então, eu preciso saber me comunicar com as pessoas. Eu preciso ser uma pessoa flexível, porque nem todo mundo é igual, porque cada um tem crenças diferentes, costumes diferentes. Então, com isso eu preciso entender que eu preciso ser flexível, né? Me adaptar às mudanças que estão acontecendo. Eu vou deixar para vocês uma atividadezinha e ao final desse vídeo você vai receber essa atividade. Eu espero muito, muito, muito que você faça essa atividade, que você aprenda um pouquinho mais, né, com essa atividade. Qualquer dúvida durante a aula você pode estar tirando sobre esse material que você vai receber a atividade, espero que faça e me dê um feedback se você aprendeu, se você gostou da aula, se você gostou do material apresentado, certo? E te espero na próxima aula, não falte não. A sua presença é muito importante para nós e para você também.